Jefté enviou mensageiro ao rei de Amon. E o rei de Amon, ele alegou que Israel havia tomado o seu território depois que saiu do Egito. Ele fugiu para a terra de Tobi, né? Depois que os seus irmãos e os anciões expulsaram ele da terra de Gileade. Jefté liberta os israelitas contra os amonitas. Amados, a Bíblia diz que o rei de Amon não deu ouvidos à palavra de Jefté, tornando o conflito inevitável. É inevitável. Veja só em Juízes capítulo 11 e versículo 28 para nós. Veja só, aí eu vou colocar na tela para você. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos a palavras que Jefté lhe enviou. Olha só, amado, veja só, eles não ouviram. Mas, contudo, naquele contexto, o autor do livro de Juízes diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele atravessou por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade. Olha para aí, passou até aos filhos de Amon. Glória ao nome do Senhor. Isso está em Juízes capítulo 11 e versículo de número 29. Agora, querido, veja só. Nesse ponto ocorreu um evento mais complicado da história de Jefté. E eu quero que você preste bastante atenção. O texto bíblico informa que ele fez um voto a Deus, no qual se comprometeu a oferecer ao Senhor. Veja só, ele se comprometeu a oferecer ao Senhor em holocausto aquilo, veja só, aquilo que primeiro que lhe saísse ao encontro da porta da sua casa. Aquele. Veja só que ele não fez a promessa da filha, mas aquele que aparecesse, né? Ele diz assim: se Deus entregasse os amonitas em suas mãos, ele daria aquele que aparecesse. Está no versículo 30 do capítulo 11. Vamos ler aqui para você, em nome de Jesus, para que você entenda direito o texto. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, conforme o livro de Juízes, Deus deu a vitória aos israelitas, e a opressão dos amonitas, queridos, terminou. E o registro bíblico, presta atenção, e o registro bíblico, irmão, informa que houve grande mortandade. Isso mesmo, querido, houve grande mortandade. Os amonitas em dezenas de cidades, e eles foram subjugados totalmente diante dos israelitas. Tá gostando? Deixa o seu like, compartilhe com alguém. Esta obra é obra de Deus, e faça o seu comentário, querido, aquilo que você está entendendo. Mas quando Jefté, irmão, voltou à sua casa em Mispa, aconteceu que sua única filha lhe saiu ao encontro. Olha só, a única filha dele saiu ao encontro dele quando ele ganhou a batalha. E nesse momento, presta atenção, viu? E nesse momento o Jefté se lembrou do voto que havia feito e ficou muito abatido. Aqui há diferentes interpretações, eu quero que você entenda. Há diferentes interpretações entre os estudiosos sobre a natureza desse voto de Jefté. Algumas pessoas acreditam que o voto que Jefté foi precipitado, diz que foi precipitado e realmente implicou na morte de sua filha em holocausto. Enquanto outros acreditam que o voto implicou na virgindade, isso mesmo, que o voto implicou na virgindade perpétua da moça que teve sua vida dedicada ao serviço do Senhor. Agora, querido, preste atenção. Se a primeira opção estiver correta, então Deus não aceitou o voto de Jefté, não é? Pois Deus sempre abominou sacrifícios humanos. E nesse caso, Deus deu a vitória aos israelitas. Mas nada teve a ver com o voto
inconsequente, porque foi um voto inconsequente de Jefté, viu? Foi um voto inconsequente. Tome cuidado quando você for fazer um voto, viu? Em nome de Jesus. O fim da vida de Jefté. Após derrotar os amonitas, Jefté ficou como juiz em Israel por mais alguns anos. Durante esse tempo, Jefté ainda teve de lidar com um conflito contra os eframitas, isso mesmo, eframitas, o povo da tribo de Efraim. Acusou Jefté de deixá-los de fora do conflito contra os amonitas. Eles se queixaram, né? Por que você deixou de fora Jefté das lutas, das batalhas contra os amonitas? Mas parece que isso não era verdade, pois Jefté tinha chamado os eframitas antes da batalha e eles o ignoraram. Você pode ver aí em Juízes capítulo 12 e versículo de número 2. Veja só o que diz para nós, querido. Veja só o que diz aqui a palavra do Senhor. Veja só que Jefté não deixaram ele de fora. E Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livraste da sua mão. Olha só, veja só, aleluia, glória a Deus. Jefté não deixou de fora. Então talvez isso signifique que os eframitas estavam ressentidos porque queria, vamos dizer assim, uma posição de destaque. E acontece hoje, não é assim, irmão? Aleluia. Amados, seja como for, os homens de Efraim ameaçaram queimar a casa de Jefté e é o que parece com Jefté dentro da casa. Não estou com conversa não. Quem tem Bíblia sabe muito bem. Veja aí Juízes capítulo 12 versículo 1. Veja só o que é que diz. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Veja só o que ele diz aqui. E queimaremos a fogo a tua casa contigo. Olha só, porque tu não chamaste a gente vai queimar a casa com você dentro, Jefté. Aleluia. Mas Jefté, irmão, ele reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra os homens de Efraim. Sabia disso? Então, além disso, os eframitas acusaram os israelitas, veja só, acusaram os israelitas de serem desertores da tribo de Efraim. Veja só, né? Desertores da tribo de Efraim e também de Manassés. Isso está em Juízes capítulo 12 e versículo 4. Eu quero aqui ler para que você entenda aquilo que nós estamos falando, né? Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, vai anotando aí o versículo em nome de Jesus. Versículo 4 diz assim: e ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Aleluia. Bendito seja Deus, toda a honra e a glória seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, contra os eframitas, Jefté conseguiu outra vitória. Sabia disso? Ele teve outra vitória. Então, os eframitas foram dispensados e os que tentaram retornar a Efraim através dos vales, né, através do val do Jordão, acabaram, isso mesmo, eles acabaram mortos pelos soldados de Jefté, que fizeram um teste de pronúncia. Rapaz, um teste de pronúncia. Os irmãos sabem muito bem que o teste de pronúncia qual foi, né? Foi um teste de pronúncia. Veja só. Todos os que quisessem passar por ali tinham de pronunciar uma palavra muito interessante, irmão. Veja só.
Shibolete. Veja só, Shibolete. Agora, quem não pronunciasse a palavra quem pronunciasse a palavra de forma errada, no caso, Simbolete, era preso e, consequentemente, morto. Então a palavra era chave Shibolete. Estou botando aí na tela para vocês, Shibolete e não Simbolete. E muitos disseram Simbolete. Porém a palavra era Shibolete. Veja só, querido. Aquele conflito gerou um massacre tão grande que a Bíblia diz que 42 mil eframitas foram mortos naquela ocasião. Isso em Juízes capítulo 12, no versículo de número 6. Você pode ler aí em casa. Anota aí, Juízes 12 e 6. Você vai ver quanta quantidade de pessoas mortas. E por fim, a história de Jefté, irmão, ela termina com um contexto bíblico, informando que ele liderou Israel durante 6 anos. E depois disso, Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Aleluia! Tá gostando, querido? Vai deixando o teu like, vai compartilhando com os seus amigos em nome de Jesus. O contexto bíblico não fornece qualquer detalhe sobre as circunstâncias da morte de Jefté. Eu já procurei, eu particularmente não encontrei. Se alguém sabe, passa aí para mim, para que eu possa enriquecer os meus conhecimentos. Mas mais tarde, irmão, o profeta Samuel relembrou o livramento que Deus deu a Israel através de Jefté. No 1 Samuel capítulo 12, versículo 11. Vamos ler aqui para vocês. Veja aqui, o que é que diz, vou botar aí na tela para vocês, amados. Veja só. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefté e a Samuel e o livrou da mão dos vossos inimigos, e os livrou das mãos dos vossos inimigos em redor e habitantes seguros. Veja só que Samuel lembrou de Jefté. Agora também aí no Novo Testamento, Jefté também é mencionado na carta aos Hebreus como um dos nomes da galeria dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11 e versículo 32. Veja só o que é que diz aí. Com certeza tem na sua Bíblia. Aleluia. E que mais direi? Faltar-me-eia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Veja só também que o livro dos Hebreus está listado, está ali o nome de Jefté na galeria da fé, amados. Quero agradecer a todos vocês por participar, aqui desta palavra de Deus, desta história narrada de Jefté. Gostaram, querido? Deixa teu like, compartilha em nome de Jesus, querido. Amados, veja só, meu amigo Cleiton, auxiliar Cleiton da Igreja Brasil para Cristo, tem um canal. Peço aos irmãos, se inscreva no canal, estou botando aqui na tela para você e vou deixar o link dele aqui na descrição do nosso vídeo, Ajuda aí nosso irmão Cleiton cresceu, auxiliar Cleiton da Igreja Brasil para Cristo, meu amigo em Cristo querido, acompanha aí em nome do Senhor. Amados, não se esqueça de olhar nossas playlists. Vai lá na nossa playlist, precisamos de ganhar hora para o nome do Senhor, para que a gente possa ser cada vez mais abençoado. Não se esqueça, viu? Vai lá na minha playlist, você vai encontrar alguns estudos, Estou separando ainda, mas temos lá a mensagem diária, temos lá ilustrações bíblicas que estamos começando trazendo aqui para você e dentre outras coisas também para todos vocês. Querido, muito obrigado por vocês participar do nosso comentário bíblico. E no nome de Jesus, fica com Deus, a paz do Senhor e um grande beijo do seu amigo Pastor João Carlos. Tchau, tchau. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e que a riqueza do Divino Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Amém. Ser valente,
pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre com amor, com indômito valor. Seja um consolador, ser valente, e o maligno te enfrentar. Ser valente.